Olá, meninos, meninas, segundo ano C. Vamos dar continuidade e, ao mesmo tempo, concluir o nosso conteúdo de geografia do quarto bimestre. Urbanização. Vamos iniciar fazendo um pouco da memória da aula passada. E aí, no início, já traz assim a diferença entre crescimento urbano e urbanização, né? Dizendo que crescimento urbano é a expansão física da cidade e urbanização é o processo de mudança do aspecto rural para as características urbanas, né? Então, a saída das pessoas do campo, né, onde elas, a partir daquele momento, elas passam a viver na cidade, no espaço urbano. Nos últimos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, ou seja, né, a segunda metade do século XVIII, o comércio, a indústria e os serviços colaboraram fortemente com a expansão, organização e crescimento demográfico destes aglomerados urbanos, ou seja, das cidades, né? Então, as cidades, elas ampliam-se como espaços centralizadores do poder político, econômico e cultural, ou seja, né, as principais atividades políticas, econômica e cultural acontecem na cidade. Amplia-se também a dependência do campo em relação à cidade, exatamente porque, né, essas principais atividades elas acontecem aonde? Na cidade. Então, o campo ele fica de certa forma dependente da cidade. Mas também tem coisas que a cidade depende do campo. Uma outra questão que a gente precisa compreender direitinho é a diferença da urbanização nos países ricos, desenvolvidos, e nos países pobres, né? Os países chamados subdesenvolvidos ou países de industrialização tardia. Então, eu queria inicialmente tratar aqui dessa questão, né? A urbanização nos países desenvolvidos. Essa urbanização, ela se deu ainda, né, séculos 18, 19, ela foi gradativa, ela foi lenta, né? As cidades, elas foram se estruturando, né, para absorver os migrantes, ou seja, as pessoas que chegavam na cidade, havendo melhorias na infraestrutura urbana, melhorias na moradia, água, esgoto, luz, né? Aumento de geração de empregos. Então, esse crescimento aqui, ele se deu de forma vertical. Então, se a gente observar aqui, nós vamos encontrar nessa imagem as duas questões, tanto desenvolvimento de forma vertical, como o crescimento de forma horizontal. Mas nos países ricos, o crescimento das cidades, ela se dá dessa forma vertical, né? Prédios altos, né? Onde mostra de fato o desenvolvimento econômico. Já a urbanização nos países, né, nos países subdesenvolvidos ou de industrialização tardia, ela veio acontecer, né, na segunda metade do século XX e ela aconteceu de forma acelerada. Então, a partir da década de 1950, os países subdesenvolvidos assistiram ao processo de industrialização de suas economias, seja pelo crescimento das indústrias nacionais, seja pela instalação de empresas multinacionais estrangeiras, que proporcionou a ocorrência, né, do êxodo rural, que é exatamente a migração em massa da população do campo para a cidade, gerando um verdadeiro boom, né, demográfico em algumas cidades. Com isso, os problemas urbanos se multiplicaram em face da incapacidade dos governos de fornecer infraestrutura básica para a população. E aí, o crescimento ele foi se dando de forma horizontal. Então, basta a gente ver aqui nessa imagem de forma horizontal, né? Aí vai aparecer na história das favelas, né? Das periferias das cidades, né? Então, de forma horizontal. Um outro fenômeno desse crescimento desordenado, sem equilíbrio, é o chamado inchaço urbano, né? Inchaço ou macrocefalia urbana, que é exatamente esse fenômeno de desequilíbrio entre a quantidade de pessoas e a estrutura
aquele espaço, né? Não tem moradia, não tem água, não tem esgoto, não tem segurança, não tem geração de emprego. Então, isso, né, esse desequilíbrio é chamado de macrocefalia urbana. Então, quando a gente fala de urbanização, principalmente as grandes cidades, enfrentam diversos problemas. Destaca-se as questões de moradia, de desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social. Um dos problemas urbanos que mais preocupa a população atualmente é a violência, pois todos estão vulneráveis aos crimes que ocorrem principalmente nas grandes cidades. Diariamente tem-se notícias de assassinatos, assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência, pois esse fato contribui bastante para que a população fique com medo e, o que é pior, muitos já não confiam na segurança pública. Então, essa é uma realidade das cidades, né? O mapa da violência está centrado, né, na questão da omissão das autoridades, da corrupção, né, da exclusão, da perseguição social e racial, né? Tudo isso são problemas seríssimos. Outro aspecto da urbanização é a conurbação, que é o fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes, quer dizer, que fazem limite, elas se expandem, elas crescem ao ponto de se encontrar, né, compondo um único centro urbano. Eu trouxe aqui para a gente ver como exemplo, aqui no Ceará, Juazeiro, Crato e Barbalha, né? São 3 cidades que hoje elas estão juntas, né? Eles chamam até de Crajubá. Então, aqui há uma conurbação, né? Uma junção dos centros, né? De Juazeiro, Crato e Barbalha, onde você, numa rua, uma hora você está no Crato, você anda um pouquinho, você já chega no Juazeiro. E depois você anda mais um outro pouquinho e chega em Barbalha. Então, a população ela sempre esteve dividida entre campo e cidade, né? E se a gente for ver aqui nesse gráfico, tendo como base os anos de 1950, 60, 70, 80 até o ano 2000, a gente vai ver que a grande maioria da população ela está aqui no campo, na zona rural. Somente aqui depois dos anos 2000, né, portanto, século 21, é que acontece o quê? A população urbana, que era minoria, né, ela passa a ser maioria, ou seja, a população passou a habitar mais nas cidades. É o que a gente chama de urbanização. Uma outra questão é que as cidades elas não são iguais, elas são divididas assim por hierarquias, né? Algumas são metrópoles, e aí as metrópoles elas são regionais, elas são locais, ou elas são vilas, ou elas são nacionais, né? Então, a gente pode, por exemplo, alguns de vocês podem morar numa vila, né? Eu já estou numa cidade. Se a gente fosse falar de centro regional, vamos falar de Crateús, uma metrópole regional, vamos lembrar que é Sobral, né? Então, as cidades elas são classificadas de acordo com o seu tamanho e com a função que ela desempenha. Então, quando a gente fala de metrópole, nós estamos falando de uma cidade que tem atração, influência, que ela exerce, né, sobre um excessivo número de pessoas em seu entorno. Então, vamos lembrar que quando a gente fala de uma metrópole, nós estamos falando, por exemplo, de Fortaleza. Uma megacidade. É um centro que tem a maior quantidade de habitantes do planeta, ou seja, ele tem acima de 10 milhões de habitantes. E aí a gente podia lembrar aqui só 3 exemplos: Tóquio, no Japão, a quantidade aqui de habitantes, né, que aqui tem o maior número, Delhi na Índia, né, a segunda maior. E aí a gente vai ver aqui o Brasil, né, São Paulo, sendo a terceira mega cidade do mundo. Dando continuidade ao estudo da hierarquia das cidades, nós vamos agora conhecer as cidades globais, que representam as metrópoles mundiais que têm a maior estrutura ou que têm a estrutura mais complexa, né, com grande importância e influência no mundo.
tanto do ponto de vista da cultura, né? É onde está o centro financeiro, onde está as bolsas de valores, por exemplo, os principais bancos, mas também é onde está ali toda a questão da influência política, industrial e de desenvolvimento. Né? São Paulo também é um exemplo de cidade global, né? É lá onde está a Bolsa de Valores, é lá onde estão as principais indústrias, principais empresas, né, no Brasil. Mas aí a gente podia lembrar outros exemplos também de cidades globais, Nova York, Londres, Paris e Tóquio. E também temos as megalópolis, que são as regiões de maior aglomeração, né, populacional e zonas metropolitanas. E aí, novamente, eu queria citar São Paulo, porque é uma grande metrópole e tem também uma grande região metropolitana, né? Basta a gente lembrar alguns municípios, o chamado ABC Paulista, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, entre outras grandes cidades que formam ali um grande aglomerado. E por fim, né? Mesmo sabendo que nunca é o fim, sempre é o início de um novo capítulo. Nós estamos chegando no final desse ano letivo, mas já é preciso que vocês comecem a se preparar para o próximo ano. Então, meu abraço, espero ter contribuído, né, com a aprendizagem de vocês.